Olá, tudo bem? Boa noite. Não, não. Eu não tenho bordão ainda, eu vou trabalhar nisso ainda. É, é. Então, gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre uma condição mental muito interessante e bizarra que teve como exemplo uma história que resultou em um documentário e um filme. Vocês já ouviram falar na Síndrome de Munchausen? Não? Então, vamos falar sobre. Finge que tem uma vinheta top aqui. A síndrome de Munchausen é uma condição onde o indivíduo ele causa em si alguns sintomas, algumas injúrias para ter para si atenção e poder receber tratamentos médicos. Pode também incluir como uma característica da síndrome a mentira patológica. Ela é diferente dos casos de hipocondria, porque a hipocondria é quando a pessoa tem medo de ter uma doença, então ela se automedica para evitar isso. E também tem as pessoas que têm as doenças psicossomáticas. Só que as pessoas que têm doenças psicossomáticas, elas são o quê? Elas são as pessoas que sentem dores, sentem algum tipo de problemas físicos, mas sempre causado por algum tipo de problema emocional ou mental. Não são causados por nenhuma doença específica, já que se trata de tudo o resultado de condições mentais ou emocionais. Bom, a síndrome de Munchausen ela foi nomeada pelo endocrinologista britânico Richard Usher, que ele se baseou nesse nome porque ele lembrou do barão Karl Friedrich Hieronymus von Munchausen, que foi um oficial de cavalaria que atuou muito ali nas campanhas militares contra o Império Turco. E quando ele voltou da guerra, ele contou todo tipo de façanhas, às vezes bastante fantasiosas, que as pessoas não davam muito crédito. As histórias eram tão viajadas que elas ficaram famosas e acabaram no livro chamado As Aventuras do Barão Munchausen, escrito por Rudolf Erich Raspe, em 1785. Bom, essa é a síndrome de Munchausen. Agora a gente vai falar de uma extensão desse probleminha aí que é um pouco mais complicado. Eu vou falar sobre a síndrome de Munchausen por procuração. Fun fact que ninguém se importa. A primeira vez que eu ouvi falar desse problema, né, desse termo, foi naquele filme Sim Senhor, com o Jim Carrey, de 2008, que tem o Jim Carrey e a Zooey Deschanel, aquela atriz lá, onde a personagem da Zoe ela tem uma banda alternativa lá, que se chama Munchausen by Proxy, que em português seria Munchausen por procuração. Eu nunca esqueci o nome dessa banda fictícia aí, mas agora eu sei o que significa, né? Interessante, né? Não, né? Eu sei que não. A síndrome de Munchausen por procuração, ela foi uma condição mental que foi originalmente descrita em 1977 pelo Dr. Ray Meadow, que era um pediatra, que definiu como uma forma de abuso infantil que afeta os cuidadores de crianças. E frequentemente é uma condição que afeta geralmente as mães das crianças, né, de crianças pequenas. A pessoa que sofre dessa condição, dessa síndrome, ela causa doença nas outras pessoas. Às vezes nem chega a causar uma doença de fato, mas se comporta como se a pessoa estivesse de fato doente. E com isso elas falsificam informações médicas, mentem para os médicos, e isso pode ir muito além para continuar sustentando essa mentira. Tudo isso, assim como na síndrome de Munchausen, ela causa isso, né, para ter atenção para si, e é basicamente só por isso. E ela gosta de sentir a pena das outras pessoas, pelo visto, né? Tá, beleza, meu patrão, mas onde tu quer chegar com isso? Bom, eu tava vendo a respeito sobre essa condição e eu vi um caso que aconteceu em 2015, que é o caso de Didi e Gypsy Blanchard. Bom, vou falar um pouco sobre essa história, então vamos partir do começo. No começo, Deus criou os céus e a terra. Tá, nem tão do começo assim. Didi Blanchard, na verdade, se chamava Claudine Petrie. Ela nasceu em 3 de março de 1967, na cidade de Check Bay, na Louisiana, lá nas gringas. Os parentes de Didi, né, a Claudine, eles diziam que desde criança ela praticava pequenos delitos, né? Praticava furtos. Ela geralmente fazia isso quando as coisas não saíam do jeito que ela queria. Sempre teve esse quê meio manipulador, pelo visto, né? Durante um tempo já adulta, ela trabalhava como enfermeira. Em 1990, quando ela tinha 24 anos, ela engravidou de Roy Blanchard, que tinha só 17 anos na época. E um pouco antes da Gypsy nascer, em julho de 1991, Roy decidiu se separar de Claudine, como ele declarou posteriormente, né? Ele quis acabar com aquilo, ele quis terminar aquela relação porque ele sentia que ele estava casando com a Claudine pela razão errada, né? Então ele decidiu ir embora, mas deixando claro que ele sempre iria estar disponível para dar qualquer tipo de apoio a Gypsy. Claudine então se mudou para casa dos pais, né, do pai dela, no caso, o pai e a madrasta, e pegou a Gypsy e se mandaram para lá. Um parente próximo dizia que desde quando a Gypsy era nenenzinha, a Claudine já demonstrava ter uma certa paranoia sobre a saúde da Gypsy. Ela vivia afirmando que a Gypsy tinha apneia do sono e por várias e várias vezes ela ficava em monitoramento. Os médicos afirmavam que não tinha nada de errado acontecendo, mas ela sempre insistia que tinha esse e muitos outros problemas de saúde. Quando Gypsy tinha apenas 8 anos, ela sofreu uma lesão na perna, nada muito complicado, nada muito difícil de se resolver, nada muito grave, mas a Claudine insistiu ali naquela lesão que ela devia fazer uma cirurgia para resolver aquilo ali, e a partir daí ela botou na cabeça que
Gypsy não poderia andar, então a partir daquela idade ali a menina começou a usar cadeira de rodas, mesmo vendo visivelmente que ela tinha ali capacidade de andar normalmente. Gypsy estudou só até a segunda série, ela parou de ir para a escola porque a Claudine achava que era muito arriscado para ela, devido a todas as doenças que ela tinha, e então Gypsy começou a ser educada em casa pela Claudine. Durante o tempo que Gypsy e a Claudine moraram na casa dos pais da Claudine, houveram relatos de que a Claudine praticava pequenos furtos ali, passava cheque sem fundo, foi acusada até de envenenar a madrasta dela, que resultaram até em doenças crônicas para a mulher ali naquele período. Quando ela foi confrontada sobre esses atos, essas atitudes dela, a Claudine pegou a Gypsy e se mudou de novo para outra cidade. Elas passaram então a morar ali em habitações públicas, sobreviver de assistências públicas e da pensão que o Roy pagava para a Gypsy. Nesse tempo, a Claudine vivia com a Gypsy para cima e para baixo em hospitais, arrumando doença onde não tinha, dizia que a menina sofria de distrofia muscular, doença de vista, problema na audição, afirmava que ela tinha convulsões e os cambal. Ela arrumava doença até... Ela dizia que a menina tinha até leucemia, e mesmo os médicos não detectando nenhum desses problemas, a insistência dela era tão grande, mas tão grande, que eles acabavam cedendo e fazendo tratamentos na menina, receitando medicamentos, cedendo a tudo para fazer a vontade dela, claro. Eu fico admirado dela conseguir fazer tantas coisas, né? Porque, tipo, os médicos diziam que não tinha nada de errado, mas mesmo assim, ela conseguiu muita coisa, ela conseguiu fazer... conseguiu tratamentos pra menina fazer, ela conseguiu medicamentos, né? Medicamentos que ela administrava de forma errada. Provavelmente muitos problemas que a menina veio a ter foi causado por esse monte de medicamentos, porque a gente sabe que medicamento administrado de forma errada tem danos colaterais muito, muito complicados. Os médicos foram totalmente desatentos, né, nessa questão. Mas aí tem um lance que toda vez que ela percebia que o médico tava sacando qual era dela, ela sempre mudava de médico. Mas mesmo assim, sei lá, vamos ver que ainda tem mais história pra contar. Em agosto de 2005 rolou ali nos Estados Unidos, né, o furacão Katrina. E esse furacão atingiu a região ali onde elas moravam, naquelas habitações públicas, fazendo elas deixarem o apartamento que elas moravam ali, né? E no meio de todo o caos, a inundação, tudo que rolou de ruim ali nesse acidente, Claudine perdeu todo o histórico médico dela, certidão de nascimento, tudo foi perdido aí graças a essa catástrofe. Em 2008, uma instituição chamada Habitat for Humanity, Habitação para a Humanidade, contribuiu para que eles deram uma casa adaptada para ela, para que Gypsy pudesse se locomover dentro da casa, uma casa toda adaptada para a menina para facilitar a vida dela ali dentro. A história de uma mãe solteira e a filha incapacitada que sobreviveram à devastação do furacão Katrina chamou muita atenção da mídia ali, e ela recebeu a ajuda de muitas pessoas, e graças a isso a Claudine passou a receber o apelido de Didi. O Rod, né, o Rod Blanchard, o pai da Gypsy, ele chegou a comentar depois que ele várias vezes tentou contato com a Gypsy, mas a Didi sempre achava desculpas ali para causar desencontros, então nunca dava para ele conseguir ver a filha dele. Didi dizia que o pai da Gypsy era um alcoólatra, drogado, que ele nunca se interessou pelos problemas da filha e nunca pagou nem pensão. O que a gente sabe que era mentira, né? Porque ele tentou contato várias vezes, inclusive ele pagava a pensão da menina. Rod lembra de uma vez também que ele chegou a ligar pra Gypsy no aniversário de 18 anos dela, e a Didi chegou a mencionar que ela não queria que o Rod falasse nada sobre a idade dela, né, os 18 anos que ela estava fazendo, porque ela dizia pra menina, ela botou na cabeça da menina que a menina tinha só 14 anos na época. E a Didi usava muito de abuso físico pra controlar a filha dela, né, sempre segurando ali na mão da menina na presença de outras pessoas. Sempre que a Gypsy dizia alguma coisa que sugeria que ela não era doente como parecia, tipo, de condições mentais, que iam além de suas supostas capacidades mentais, a Didi, ela sempre, tipo, dava um aperto de mão na menina e, tipo, dava uma segurada nela ali pra ela não sair da personagem, né? Quando as duas estavam sozinhas, Gypsy dizia que Didi batia bastante nela, com tapas e às vezes cabides. Então entra aí o Dr. Bernardo Flasterstein, que foi um neurologista psiquiátrico que notou o comportamento incomum da Didi quando suspeitou da suposta distrofia muscular que a Gypsy tinha, né? Depois de alguns exames ele pode constatar ali que Gypsy podia sim andar normalmente, ela não tinha nenhum problema. Ele chegou a entrar em contato com outros médicos falando das suspeitas de Didi, mas ele não conseguiu comprovar nada, pelo menos a maioria delas. Didi não tinha todos os documentos, todo o histórico médico da Gypsy, porque ela afirmava ter perdido tudo no furacão Katrina. No fim das contas, apesar de todas as suspeitas, o Bernardo decidiu desistir dali, de tentar alguma coisa, porque ele dizia que, apesar de toda a situação, todas as suspeitas dele, ele duvidava muito que as autoridades iam dar ouvidos a ele, porque elas tinham uma atenção muito grande do pessoal ali, elas tinham uma fama e um apoio muito grande da população. Ali no ano de 2009 foi feita uma denúncia anônima sobre os diferentes nomes e datas de nascimento que a Gypsy tinha, né, que a Didi dava para elas poderem conseguir tratamentos e outros tipos de benefícios. E a denúncia também alegava que a Gypsy tinha uma saúde bem melhor do que aparentava. Alguns oficiais foram lá, fizeram visitas,
para verificar o bem-estar da Gypsy, como é que ela estava, como é que ela vivia ali, mas acreditaram nas explicações da Claudine, que ela afirmava que todas as informações falsas ela usava para despistar o ex-marido abusivo dela. Na década de 2010, quando a Gypsy acreditava ser só uma adolescente, quando na verdade ela já era uma adulta, nessa época ela passou a testar a segurança da mãe dela ali, todo o confinamento que ela vivia, e ela passou a conhecer pessoas pela internet nesse período. Ela até chegou a fugir de casa uma vez para visitar um interesse amoroso que ela conheceu na internet. O cara estava hospitalizado porque ele tinha sido agredido por pessoas que conheciam a história da Gypsy e afirmavam que ele estava se aproveitando dessa condição dela. Outra vez, em 2011, a Didi flagrou a Gypsy com um cara dentro de um quarto de hotel e que ela tinha conhecido na internet também. Depois disso, a Gypsy teve o computador dela quebrado, a marteladas. Ela dizia que a mãe dela quebrou o computador dela a marteladas e ela passou 2 semanas algemada na cama. Aí mais tarde, a Didi disse pra Gypsy, é meio confuso falar esse nome, Didi Gypsy, enfim. Ela afirmou que ela tinha entrado em contato com a polícia, ela tinha preenchido uma papelada que dizia que a Gypsy era incapaz mentalmente e qualquer tipo de atitude dela, né, não era para ser levada a sério, porque como ela era mentalmente incapaz, ela poderia estar mentindo naquele momento, ali naquela situação, que era uma situação delicada, então qualquer coisa para entrar em contato com a mãe dela. E isso fez a Gypsy levar a acreditar que se ela tentasse pedir ajuda à polícia, eles não dariam atenção para ela, e provavelmente isso realmente ia rolar. Em 2012, a Gypsy já tinha acesso à internet de novo, e nisso ela conheceu Nicholas Golden John, que era um rapaz que tinha a idade dela, que ela conheceu ele num site de relacionamento cristão. O Nicholas ele já tinha uns registros criminais ali, ele foi preso uma vez por exposição indecente em público, numa lanchonete. Ele tinha um histórico de deficiente mental, ele tinha transtorno dissociativo, distúrbio dissociativo de identidade. E eles passaram a se relacionar ali na web, né? Eles tinham um web namoro. No ano seguinte, a Gypsy teve a brilhante ideia de dar um jeito de fazer eles se conhecer, para fazer o Nicholas encontrar ela e a mãe dela, e assim eles iniciarem ali uma amizade que ia resultar no namoro. Então a Gypsy ia falar pra mãe dela sobre essa relação deles dois. O plano ia rolar tudo no cinema, eles iam se encontrar ali, mas não deu muito certo, não saiu muito como planejado, mas eles conseguiram se comunicar, conseguiram ali trocar uma ideia, né? E eles conseguiram ir para o banheiro do cinema juntos, e o rola foi ali mesmo. Gypsy menciona que Didi afirmava que o rapaz era muito esquisito, mas apesar disso eles continuaram interagindo pela internet ali, tranquilamente, e a partir dessa interação deles, eles começaram a desenvolver o plano de matar a Didi. Em 2015, o Nicholas ele voltou para a cidade onde a Gypsy morava, né, em Springfield. Tá, e após voltar em uma consulta médica, Didi e Gypsy elas foram dormir. Depois que a Didi dormiu, a Gypsy permitiu que o Nicholas entrasse ali e deu para ele fita adesiva, faca e luvas. O Nicholas mandou a Gypsy se esconder no banheiro, né, para ela não ver o que estava acontecendo, para ele não ver ele matando a mãe dela. Mandou ela tapar os ouvidos e então cometeu o crime. A Didi foi assassinada a facadas enquanto dormia. E depois disso, eles dois praticaram um coito no quarto da Gypsy e foram embora levando $4.000 em doações que elas recebiam, né? E mais alguns cheques da pensão que Rod pagava para Gypsy. Eu fico confuso. Acho que vou começar a falar mãe e meninazinha, né? Mas aí a história tá acabando, já tá meio tarde pra tomar essa decisão. Eles fugiram, passaram alguns dias em uns hotéis aí, planejando qual seria o próximo passo. Então a Gypsy, a meninazinha, ela passou ali a acreditar que tinha dado tudo certo, que eles não seriam pegos e que eles tinham se safado do crime tranquilamente. No dia 14 de junho, a Gypsy pediu pro Nicholas fazer uma postagem no Facebook delas, né, da conta que elas tinham junto, para que as pessoas vissem um post e fossem até a polícia e encontrassem o corpo da Gypsy, ou da Didi, da mãe. A primeira postagem que foi feita dizia algo como: essa vadia está morta, ou a vadia está morta. Em seguida, 17 minutos depois, foi postada outra mensagem um pouco mais longa, sugerindo que a mãe tinha sido assassinada violentamente e que a filha tinha sido estuprada. Os vizinhos dos Blanchard viram o post, né, e ficaram assustados e começaram a ter contato. Depois do segundo post, eles tinham certeza que tinha alguma coisa errada ali. Eles foram tentar ver se tinha alguma coisa acontecendo na casa. Chegando na casa, eles viram que o carro estava lá, não tinha nada fora do normal. Quando a polícia chegou, eles ficaram por ali, mas eles não podiam entrar na casa até que o mandado de busca fosse emitido. Mas eles permitiram que o vizinho entrasse pela janela ali e visse se tinha alguma coisa de errado dentro da casa. O vizinho que entrou na casa, ele falou que estava tudo tranquilo, tudo em ordem, não tinha nada fora do normal. A cadeira de roda da Gypsy estava lá dentro, estava tudo em perfeita ordem, não tinha nada de normal dentro da casa. Mas ele não foi muito atento, né? Porque ele não viu o corpo da mulher na cama, né? Porque depois que a polícia entrou, eles acharam o corpo, viram que ela estava realmente morta ali, e os vizinhos começaram a temer que tinha acontecido uma coisa pior com a Gypsy,
que ela, sei lá, teria sido sequestrada e que ela não sobreviveria, que ela não ia conseguir se manter sem os equipamentos dela, né, que eram necessários para manter ela viva, os medicamentos, tubos de oxigênio, essas coisas. Ali, a Woodmansey, que era uma mulher que estava ali no gramado, na frente da casa, né, uma das curiosas que estava ali, ela chegou a contatar a polícia. Naquele momento, ela falou que ela sabia sobre o namoro virtual da Gypsy. Ela mostrou alguns prints para a polícia, né, que ela tinha guardado, que tinham o nome do Nicholas. E usando essas informações, a polícia pediu para o Facebook rastrear o IP, né, no qual foi feita a postagem no Facebook da Didi e da Gypsy, que elas tinham aquela conta conjunta. Eles viram, conseguiram rastrear o IP, o que levou eles a Wisconsin, né, que era onde o Nicholas morava, e as agências policiais invadiram a casa ali e prenderam os dois. Tanto o Nicholas quanto o Gypsy foram presos ali por acusação de assassinato e ação criminosa armada. A notícia de que a Gypsy estava bem, em segurança, foi bem recebida pelas pessoas, né, que estavam ali preocupadas com ela. Mas aí quando o xerife anunciou a notícia, né, de que ela tinha sido encontrada, ele usou a frase... as coisas nem sempre são o que parecem ser. A mídia lá em Springfield, logo eles começaram a fazer começaram a relatar como foi a vida dos Blanchard, que Gypsy não era doente, que ela sempre foi capaz de andar, que sua mãe fez de tudo, né, para fazer ela fingir ser doente, usando de abuso físico para controlar a menina. O xerife, né, o Jim Arnott, ele pediu para que as pessoas parassem de fazer doação, para que a polícia pudesse investigar ali e entender até onde aquelas fraudes iriam. Após a divulgação do que a Gypsy passava, né, de que a Didi fazia com ela todos esses anos, então rapidamente a Gypsy ela passou de praticante de um assassinato violento para simplesmente vítima de um abuso infantil a longo prazo. Embora a acusação de assassinato em primeiro grau possa levar a pena de morte, né, sob a lei do Missouri, o promotor do condado ali, ele logo anunciou que ele não condenaria o Nicholas e nem a Gypsy porque ele chamava aquela situação toda de extraordinariamente incomum. A Gypsy estava tão desnutrida quando ela foi presa que quando ela estava na cadeia ela chegou a ganhar peso, sendo que numa condição normal, né, a pessoa quando ela está presa ela chega a perder peso, mas ela estava tão desnutrida que ela chegou a ganhar peso na prisão. Em 2015, Nicholas ele enfrentou um julgamento um pouco mais severo, né? Os promotores ali alegavam que ele tinha sim iniciado os planos de matar a Didi, né? E ele e a Gypsy concordaram em praticar esse ato. Os advogados de Nicholas diziam que ele não tinha feito aquilo deliberadamente, que ele tinha sido apenas manipulado pela menina e feito só o que ela desejou, né, a vontade dela naquele momento, naquela situação toda ali. No dia seguinte, né, os promotores mostraram para o jurado mensagens de texto que eles trocavam ali, às vezes até sexualmente explícitas, que eles compartilharam na semana anterior ao assassinato. Em algumas mensagens, o Nicholas pedia detalhadamente informações sobre o quarto e os hábitos de sono da Didi. E essas afirmações elas foram complementadas, né, dada o vídeo que tinha, logo quando eles foram presos, logo quando ele foi interrogado sobre, e nesse vídeo ele admite realmente ter matado a Didi. Gypsy chegou a declarar até que, além de ter dado a ideia de ter matado a mãe dela, né, de ter facilitado todo o crime, ela dizia ter roubado até roupa de criança, porque ela planejava ter filhos com o Nicholas. Em fevereiro de 2019 ele conseguiu driblar a pena de morte, e ele teve uma condenação de 25 anos. Já a Gypsy ela foi condenada a uma pena mínima por homicídio, ela foi condenada a 10 anos de cadeia, e atualmente ela cumpre essa pena nos Estados Unidos. Ela pode pedir a liberdade dela em 2023 agora, quando ela completar 32 anos. Ela chegou a dizer sobre Didi a seguinte frase: acho que ela teria sido a mãe perfeita para alguém doente de verdade, mas eu não sou doente, é uma diferença bem grande. Essa história toda pode ser vista na série The Act, né, da plataforma Hulu, que tá disponível lá pra galera poder assistir, de streaming. É uma série curta, de 8 episódios, cada um tem mais ou menos 40 minutos, 1 hora cada. A qualidade é invejável, a história é fiel, bem contadinha, bem fiel aos fatos, apesar de ter algumas liberdades criativas ali, e as atuações são maravilhosas. A atriz que interpretava a Gypsy, né, a Joey King, ela tá perfeita ali, cara, tipo, ela fez muito bem, ela vendeu esse personagem, me convenceu de que realmente era menina. E também tem a Patricia Arquette, que eu não via ela há muitos anos ela estava irreconhecível. Eu só soube que era ela quando eu fui ler a respeito da série, eu fiquei bastante surpreso. E também tem a Anna Sophia Robb, que vocês devem conhecer pelo traumático Ponte para Terabithia. Vocês podem assinar a Hulu e assistir tranquilamente. Ou então esperar cair do caminhão e tal, né? Também tem um documentário que foi produzido pela HBO em 2017 chamado Mãe, Morta e Querida. Conta toda a história das duas ali. Muito bom mesmo. Tem aqui no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição. Então, gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado bom. Espero que vocês gostem. Procurem um pouco mais sobre essa história tão bizarra. Na verdade, eu espero que vocês não procurem não, porque é meio palha mesmo. Mas veja o documentário lá pelo menos. Ou a série, que a série é porreta.
Então é isso, se inscrevam aí, deixa o joinha, me sigam lá no Instagram, me deem sugestões de assuntos que vocês querem que eu fale sobre. Quero saber o que vocês querem ver, porque vai que eu não conheço também, né? E aí eu aprendo junto com vocês. Bom, por hoje é isso, seus tops. Vejo vocês na próxima semana, sei lá, no próximo vídeo. E vejo vocês em breve. Até a próxima.